Fala galera, estamos de volta aqui para mais uma aula de integral e hoje nós vamos falar sobre o método da substituição, como nós calcularmos integrais utilizando esse método que é o método da substituição. Então, quando é que a gente vai utilizar esse método, pessoal? Então, quando a gente não consegue manipular a integral com as operações matemáticas simples, que a gente viu lá nas últimas aulas, que a gente podia fazer alguma manipulação, mexer lá na cotangente, que é cosseno sobre seno, e tentar manipular ali as operações matemáticas e resolver a integral, que é achar a antiderivada. Então, quando isso não acontece, a gente parte para um outro método, que é o método da substituição, ou da mudança de variável. Vamos ver isso na prática, tá? Vamos aqui ver alguns exemplos. Olha o primeiro aí, ó. Vamos calcular a integral de 2x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Vamos lá, a gente poderia tentar fazer uma manipulação aí, né, utilizando a propriedade do k vezes f de x, que é tirar esse 2 daqui e colocar ele multiplicando a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Deu certo? Dá para fazer alguma coisa? Bem, eu não posso colocar x sobre 1 e x sobre x ao quadrado, e isso não é matematicamente correto. Então, daqui eu não consigo sair. Então daqui, se eu não tiver nenhum método para resolver essa integral, já era. Acabou, eu não consigo calcular. Mas tem uma forma, que é utilizando o método da substituição. Não existe nenhuma integral dessa aí na tabela, então não teria como resolver. Vamos lá, para o método da substituição. Como é que a gente vai fazer então? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de u, vou mudar a letra. A letra aí está em x, né? Estou integrando em x. Então eu vou chamar de u essa expressão aqui de baixo, ó, 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Eu vou chamar isso aqui de u. Aonde aparecer 1 mais x ao quadrado na integral, eu vou trocar por u. Beleza. A gente não sempre chama de dx aqui a integral de derivação, né? Esse dx é para indicar que eu estou derivando em x. Só que agora eu estou mudando para u. Então eu tenho que chamar agora, eu tenho que aparecer na minha integral, já que eu vou mudar a variável para u, tem que aparecer o du. E esse du, ele não surge assim simplesmente eu chego lá e coloco o du. Não. O du vai ser a derivada de u. Então a gente vai derivar u em relação a x, porque o u não é 1 mais x ao quadrado. Então o du vai ser a derivada de 1 mais x ao quadrado. Então vamos fazer essa derivada. Derivando 1 mais x ao quadrado, derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x. Então a derivada de u vai ser 0 mais 2x é 2x, então vai ser 2x dx. Olha que interessante, né? 2x está lá em cima, o dx também. Então isso aqui tudo, 2x dx, é a mesma coisa que o du. Então, no método de mudança de variável, eu chamo uma parte da integral de u, derivo esse u para aparecer o meu du. E esse du vai ter que aparecer lá o dx mais alguma coisa, ou só o dx, aí vai depender da escolha do u. Mas vamos voltar lá para a integral. Como é que eu resolvo então a situação? Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, a gente falou lá que u era 1 mais x ao quadrado, e que du era 2x dx. Então aqui no lugar dessa integral, veja só, a parte de baixo é o u, então está aqui o u, e a parte de cima era 2x dx, então em cima ficou du. Então, gente, calcular essa integral aqui de 2x sobre 1 mais x ao quadrado dx vai ser simplesmente eu calcular a integral de du sobre u. Então, ó, du sobre u, qual é essa integral que eu calculo que tem lá na tabela que é alguma coisa sobre uma letra, sobre uma variável? Du sobre uma variável u. É o ln de u, ln do módulo de u mais c. Então tá aqui, eu derivei, eu integrei a minha função 2x sobre 1 mais x ao quadrado e deu ln de u mais c. Mas tem um problema, né? A integral ela não estava com x. Ela não estava com u, desculpa. Ela estava com x. Então eu tenho que fazer agora um método para transformar esse u em x. Na verdade, método não, né, gente? A gente não disse que o u era 1 mais x ao quadrado? Então agora, quando finaliza a questão, que eu resolvi ela em u, que ficou lá ln de u mais c, eu simplesmente venho aonde tem o u e troco pelo 1 mais x ao quadrado, pelo valor que eu tinha substituído. E aí pronto, vai ficar certo aí a nossa questão. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, pessoal, para a gente, na hora que for seguindo aqui, não dar nenhum problema aqui, tá bom? Que tá certo agora. Vamos seguir aí para a próxima. Vamos para o próximo exemplo, então? A gente já fez essa daí, né? Agora vamos para o exemplo 2. Vejam aí, o exemplo 2. O exemplo 2 que nós vamos calcular é calcular
a integral de seno ao quadrado de x cosseno de x dx. Tá vendo aí? Seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Bem, eu tenho que escolher aí, novamente, isso aqui não existe um método se vocês tentarem manipular e não vão conseguir resolver essa integral. Não posso fazer integral de uma vezes integral da outra, não tem como. Vou ter que recorrer ao método da substituição. Aqui uma dica bem interessante é, geralmente a gente pega como u quem está sendo elevado ao quadrado. Então, no caso aí, o seno de x está sendo elevado ao quadrado. Então, eu vou chamar ele de u. Tá vendo aí? Seja u igual a seno de x. Lembra que eu tenho que fazer o du agora? Que é a derivada do u. Então, o du vai ser a derivada do seno de x. Derivada de seno é cosseno. Então, cosseno de x dx vai ser o du. Interessante, olha lá, o cosseno de x dx apareceu. Então, como é que vai ficar a minha integral seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx? Vai ficar seno... Eu coloquei aqui de vermelho e verde só para vocês entenderem. Ó. A integral é essa que eu estou calculando, né? Então, ó, o seno ao quadrado de x, eu não chamei o seno de x de u, então vai ficar u ao quadrado. E o cosseno de x dx, olha lá quem é que deu. Ó, deu du. Então ficou du de verde aqui, ó, que foi o cosseno de x dx, pelo método da substituição. Como é que eu calculo a integral de u ao quadrado du? É uma integral bem simples, polinomial, né? Vai ficar u ao cubo sobre 3. Olha lá, u ao cubo sobre 3, né? Integral simples de um polinômio. Mas espera aí, minha integral não estava em x, por que está em u? Então, último passo, a gente vai voltar agora para o u. Eu tenho isso aqui, né? U ao cubo sobre 3, mas eu quero ali em x. Mas quem é o u? O u é seno de x. Então, em vez de u ao cubo, vai ficar seno ao cubo de x sobre 3 mais c. E aí eu finalizei essa integral. Vamos para um terceiro exemplo. Integral de seno de x menos 2. Ah, professor, não é cosseno de x menos 2 que é a integral aí, não? Não, não é. Lá na tabela nós temos que a integral de seno de x vai ser o cosseno de x, não a integral de x menos 2. O problema é esse x menos 2. Então quem vai ser meu u? X menos 2. Deriva o x menos 2. Derivada de 2 é 0. Derivada de x é 1. Então vai ficar 1 dx. Então a derivada de u é dx. Tá? Derivada de du é dx, então nós temos lá, na hora que for substituir lá, coloquei novamente ao verde e o vermelho para vocês entenderem. O verde é o u, o vermelho é o du. Então no lugar do x de menos 2 eu vou colocar u, no lugar do dx eu vou colocar du. Então eu tenho agora a integral de seno de u du. Integral de seno de u du menos cosseno de u. Então, menos cosseno de u mais c. Quem é u? Não é x menos 2? Então, a minha integral aí que eu estava calculando é menos cosseno de x menos 2 mais c. Ah, professor, você falou que não ia ser a mesma coisa, mas deu, né? Deu, nesse caso. Mas cuidado, se tivesse algum número multiplicando aqui, tipo 3x ou 5x menos ou mais alguma coisa, a história seria completamente diferente. Então tenham atenção com isso, apliquem esse passo, tá? Para vocês não cometerem erros. Exemplo 4. Calcular a integral de secante ao quadrado de 3x. Secante ao quadrado de 3x dx. Qual é o problema aqui nosso? Aqui, 3x. Será que essa daqui vai dar uma integral simplesmente alguma coisa 3x? Vamos ver agora aí. Ó. Vou chamar o u de 3x porque esse que é o meu problema, né? Se eu olhar lá na minha tabela de integrais, a integral de secante ao quadrado existe, já tem lá na tabela. Secante de x ao quadrado, mas não de 3x. Então, se eu chamar esse 3x de u e eu aparecer lá secante ao quadrado de u, pronto, eu consigo resolver minha questão, né? Então, vamos lá. U é 3x. Quem é a derivada de u? Derivada de 3x é 3. Então, 3dx, né? Eu tenho que deixar sempre o dx junto. Mas, olha lá que não tem esse 3 lá na minha integral. Vocês estão conseguindo ver lá que não tem? Lá só tem dx. Como é que eu vou aparecer esse 3 lá nesse dx se não tem? Lá não tem 3dx para eu substituir e colocar du. Então eu tenho que fazer mais um passo aqui, que é o seguinte, ó. Como lá não aparece 3dx para a gente substituir na integral, eu pego esse 3 e passo ele dividindo pelo du. Então dx, que é a única coisa que aparece na minha integral, não aparece 3dx, apenas dx, dx vai ser du sobre 3. Então, onde tiver dx, eu vou trocar por du sobre 3 lá na minha integral. Então, como é que vai ficar a minha integral? Olha lá. O 3x eu troquei por u. E o dx vai ser quem? Ó? Du sobre 3, que está em vermelho. Então, essa integral aqui vai ficar a integral de secante ao quadrado de u vezes du sobre 3. Continuando, ó. Esse du sobre 3 é como se fosse a secante de u vezes 1/3 du.
É como se tivesse um terço aqui multiplicando o du. Então, como ele é uma constante, eu posso tirar da integral. Então, vai ficar um terço vezes a secante ao quadrado de u du. Agora eu resolvo a integral. A integral da secante ao quadrado de u é a tangente de u. Então, um terço de tangente de u mais c, lembrando que esse um terço saiu daqui, né? Um terço era uma constante que sai da integral para eu calcular a integral. Mas quem era o u mesmo? O u não era 3x? Então, tangente de 3x sobre 3 mais c. Multipliquei aqui, né? 1 vezes a tangente e coloquei o 3 embaixo. Viram que agora já mudou? Tinha um número aqui multiplicando o x, então apareceu no resultado não só tangente de 3x, apareceu tangente de 3x sobre 3. Então, atenção em sempre fazer o passo a passo aí do u e do du. Então, gente, agora é com vocês, né? Mãos à obra, é praticar aí esse método da substituição. Vocês vão ver que em alguns casos vocês vão substituir, colocar o u da maneira errada. Ah, vou colocar o u numa função que não deveria ter colocado o u. Não está saindo para lugar nenhum, estou derivando, não está aparecendo na outra parte. Aí, então você vai ter que trocar, chamar de u outra coisa e ver se vai dar certo. Então é na prática, para vocês pegarem um jeito e manipularem, né? Para ir vendo aí os macetes de como resolver as questões, tá? Até a próxima, galera. Fiquem com Deus.